Começa agora o podcast Cauã na Pauta, conteúdo originalmente produzido pela equipe de comunicação da Cauã, Mangote Equipamentos. Eu sou o Thiago Cristardo e falo das instalações da empresa na cidade de Bauru. Hoje, 13 de janeiro, iniciamos o primeiro episódio do ano de 2023 com uma notícia que impacta todo o nosso mercado da construção civil. Inclusive, essa notícia está disponível no site da Cauã, o endereço é cauã.com.br/notícias. Inclusive, a descrição está aqui e o link está também disponível para que você consiga ter todo o desdobramento da notícia. Mas o título começa: Governo prorroga o uso de containers de carga em área de vivência na construção civil. Em 3 de janeiro de 2025, o equipamento não poderá mais ser utilizado nos canteiros de obras. O Ministério do Trabalho, por meio da Portaria 4.390, de 29/12/2022, prorrogou por mais 12 meses o início da proibição do uso de container que tenha sido utilizado para transporte de cargas em área de vivência dos canteiros de obras. Esse item está descrito na NR 18.17.2 da norma regulamentadora 18, onde fala sobre as condições de saúde e segurança do trabalho na indústria da construção. Assim, o uso desse tipo de container em área de vivência será proibido a partir do dia 3 de janeiro de 2025. Para entender melhor sobre a utilização do container dentro do canteiro de obras, convidamos a engenheira civil Elaine Câmara. Inclusive, quero agradecer a sua participação. Seja bem-vinda e já começo com uma pergunta que eu considero a principal. Elaine, existem riscos aos colaboradores que utilizam esse tipo de equipamento? Então vamos lá, falando sobre os riscos para os colaboradores, né? Existe risco? Sim, do jeito que é utilizado hoje existe. Por quê? Porque esse container ele pode não ter sido descontaminado, ele pode não ter sofrido uma esterilização correta, então pode ter lá resíduos, né? Por exemplo, resíduos radioativos que são perigosíssimos. Esse container tem que estar pensando no tratamento acústico e térmico, porque a pessoa que vai ficar lá dentro, ela precisa ter, né, um conforto para ela poder descansar da jornada de trabalho dela. Ele tem que ter aterramento, por conta aí, né, que pode cair um raio, por exemplo. Ele tem que ficar longe da rede elétrica, então tem que ser pensado em tudo isso. Quando isso não é pensado, quando não é feito da forma correta, está oferecendo sim risco aos colaboradores que lá vão estar. Se a gente pensar na questão de segurança de incêndio, oferece muito risco. Vamos lembrar lá do incêndio que teve no Ninho do Urubu. Os meninos estavam dormindo, começou a pegar fogo. Se a gente tivesse um detector de fumaça, eles seriam alertados com a primeira fumaça que acontecesse lá dentro. Então, provavelmente, eles teriam tempo de sair, né, de lá de dentro e não teriam morrido. Então, um simples detector de fumaça teria salvo a vida daqueles meninos. A proibição do uso de containers, Elaine, está sendo falado e sendo discutido há algum tempo já, né? Vários especialistas são contra, mas eu gostaria muito de saber sobre a sua análise, sendo a proibição do uso de containers sendo efetiva a partir de 2025, afetará os canteiros de obras, principalmente na questão financeira, ou existem outros aspectos que o gestor de obras precisa ficar atento? O uso do containers não afeta o canteiro de obra, afeta sim a empresa financeiramente, porque ela vai deixar de ter, né, o colaborador mal instalado dentro do container, porque eles não fazem nada disso que eu citei acima, né? A questão de conforto térmico, acústico, eles não pensam em nada disso. Eles vão lá, colocam uma janelinha, colocam um ventilador e aí a pessoa sofre lá dentro, entendeu? Então, nesse sentido, afetará na questão econômica, mas o canteiro de obra em si não. A empresa vai ter que ver uma outra solução, né, para estar abrigando esses colaboradores.
Como foi citado pela nossa especialista Elaine, ela citou o incêndio no alojamento do Flamengo e foi amplamente divulgado na época, mas rapidamente aqui a nossa produção pegou as informações e a gente vai relembrá-lo desse episódio trágico que foi até citado pela nossa engenheira, né? O incêndio no alojamento das categorias de base do Flamengo foi uma fatalidade que resultou na morte de 10 pessoas e deixou 3 feridos. E ocorreu nas primeiras horas do dia 8 de fevereiro de 2019, no centro de treinamento, também conhecido como Ninho do Urubu, no bairro carioca da Vargem Grande, na zona oeste, na cidade do Rio de Janeiro. O incêndio, que iniciou por volta das 5 da manhã na sexta-feira, no centro de treinamento do Flamengo, chegou a ser comunicado o Corpo de Bombeiros por volta das 5h30, quando as viaturas foram direcionadas ao local. Dentro dessa fatalidade, houve os sobreviventes. Dentre eles estão Cauã Emanuel Gomes Nunes, Francisco Diogo Bento Alves e Jonathan Cruz Ventura. Os jovens tinham 14 e 15 anos na época. A morte que ocasionou a fatalidade e comoção de todos que acompanharam os desdobramentos das investigações. Dentre as investigações, a perícia inicialmente conseguiu levantar a possibilidade de um curto-circuito no ar-condicionado de um dos quartos do centro de treinamento, que havia de ter motivado a todo o incêndio, que ceifou a vida de 10 jovens na época. Então aqui vale a pena a gente colocá-lo, né, da maneira correta e dizer que todo cuidado é pouco quando se trata de vidas, né? A notícia inicial, que era referente aos containers, também serve aí de um alerta para que a gente consiga sempre trabalhar com qualidade na área da construção civil. Bom, esse foi nosso primeiro episódio do nosso podcast Calma na Pauta no ano de 2023 e a gente relembra e faz aquele aviso bacana de sempre acompanhar os nossos conteúdos em nossas plataformas digitais, lá no YouTube, também no nosso canal do Spotify e também nas nossas redes, lá no Instagram. Esse conteúdo estará disponível a todos vocês. Eu vou me despedindo por aqui com a ciência de você até esse momento estar aqui conosco no nosso podcast e agradecer a sua audiência e a sua participação. Até o próximo episódio do Calma na Pauta.